Nosso título hoje da lição número 8, o Ministério de Evangelista. Nós estamos estudando os dons espirituais e nessa revista nós já estudamos na lição passada Ministério de Profeta, Ministério de Apóstolo, E nós estamos aqui prosseguindo, e esse é um tema que está dentro dos ministérios, Que a uns foi chamado para apóstolo, outro para profeta, e o evangelista ele está dentro dessa família ministerial. O textuário hoje da nossa lição, ele se baseia em 2 Timóteo capítulo 4, verso 5, que diz assim: mas tu, sê sóbrio em tudo sobre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então nós vamos ver aqui, irmãos, de quem e para quem Paulo está falando, Ele está falando para Timóteo. Ele está dizendo o quê? Ser sóbrio em tudo. Seja consciente, tenha consciência do que você está fazendo, sobre as aflições, ou seja, em nenhum tempo, é como quando Jesus foi questionado a respeito de algumas coisas, até na hora em que a mulher lá vai ungir e é questionado sobre como foi usado o vaso de alabastro ali na hora, podia ter vendido e dado aos pobres, e Jesus replica e fala o quê? Os pobres estarão sempre convosco. Significa que o problema da pobreza não seria resolvido, como até hoje não resolveu, e nem o nosso presidente resolverá, e nem as promessas que o Lula tem feito aí de campanha vai se resolver em tirar o pobre da pobreza. Significa que isso, enquanto Jesus Cristo não resolver a situação, as aflições ela vai continuar. Faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Nós temos que cumprir o nosso ministério. Na verdade prática, o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo. Agora, a característica de um evangelista, irmãos, está aí na verdade prática: com ousadia. Há algo hoje que está faltando dentro do ministério de evangelista, ministério de pastor, e dentro dos ministérios, dos dons ministeriais, isso está faltando. Com ousadia, é um arauto de Deus, onde? No mundo. Então nós temos que ter a convicção do nosso chamado e fazer a boa obra, amém? A leitura em classe, amém? Vamos ler Atos capítulo 8, diz assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor, de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Aí nós precisamos parar e fazer uma perguntinha que ali na frente nós vamos rever ela. Será que nós estamos entendendo o que nós estamos lendo na palavra de Deus, irmãos? Será que nós realmente estamos captando a mensagem que Deus está trazendo ao nosso coração? Por isso que aqui, Filipe, ele chegando, ele interroga esse eunuco: entendes tu o que lês? E ele disse:
como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar das escrituras que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura ali, anunciou a Jesus. Agora Efésios capítulo 4 diz assim, verso 11: e ele mesmo deu a uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Amém? Interagindo com o professor, está escrito assim, eu não sei se na revista de aluno tem essa parte. Não. Diz assim, eu vou ler: a grande tarefa da igreja no mundo é pregar o evangelho de Jesus de Nazaré. O ministério de evangelista foi concedido por Deus para que, com graça, olha só a expressão que o professor coloca aqui, o pastor colocou, com graça e paixão, irmãos. Nós estamos buscando a graça, mas sermos apaixonados, termos amor pela obra, está faltando. Nós estamos fazendo de uma certa maneira, sem ter aquela paixão pelas almas, que aquelas almas precisam se converter a Cristo. Até o Cristo nós estamos tirando. Se você for fazer uma análise dentro da igreja hoje, até as pregações em gerais, se nós nos 12 meses, nas 4 semanas que tem em um mês e muitos poucos 5 semanas, você vai ver que a palavra Cristo, Jesus Cristo, nas pregações estão desaparecendo. Nós estamos colocando muita sabedoria na pregação e pouca exaltação a Jesus. O foco é exaltar Jesus, o foco é pregar sobre Jesus, e nós aqui estamos tirando isso. O nosso sentimento não está ligado com a palavra para pregar. Nós estamos esquecendo dessa ousadia que está falando ali atrás. Então isso está deixando a obra de Deus. Até muitas vezes eu escutei pregadores que vieram à frente e ele não tinha motivação para pregar, ele pregava ali, ele está pregando ali na realidade porque ele tinha um compromisso de estar ali. Essa com graça e paixão pelo que está fazendo, nós estamos deixando de lado. Continuando a leitura, diz assim: as pessoas fossem tocadas pela mensagem do Evangelho. É um carisma de ordem ministerial que o nosso Pai do céu dispensou ao seu povo. É urgente que a igreja, aqui está citando a igreja do Brasil, eu já cito a igreja do mundo, proclame o Evangelho simples aos 4 cantos deste país ou deste mundo, apontando para temas acerca da salvação, do perdão do pecado em Jesus e do amor ao próximo. É bem possível haver frequentadores de uma igreja evangélica que nunca ouviram falar desse tema, graça e paixão. Então, que situação nós estamos? E nós vamos aqui na outra lição seguinte, se nós não perdemos o foco, nós vamos se aprofundando nisso, que nós estamos, na realidade, se afastando do verdadeiro amor de Deus. Se você for ter uma visão geral do que está acontecendo, nós estamos assim: a igreja vai ser a última que está tirando Deus do seu meio. Mas
Se você analisar, já nós tiramos Deus da escola. Não se pode mais falar de Deus nas escolas. Aquela aula de religião que nós tínhamos na minha época, por exemplo, não existe mais. A separação já foi feita. Aí, estamos tirando Deus da comunidade. A igreja está lá, mas vai quem quer. E o crente só sai para evangelizar aquele que quer. Está entendendo que situação? Ou seja, até a filha do Billy Graham foi o quê? Questionada esses dias. Aonde estava Deus quando tudo isso estava acontecendo? Ela disse assim: como nós podemos questionar aonde estava Deus? Deus estava no mesmo lugar em que Ele está. Só que ela, nas palavras dela, ela diz assim: nós estamos tirando Deus da nossa nação. Aí, se você for olhar, realmente isso está acontecendo. Se você olhar lá no Apocalipse, aonde está relatado entre o selo e a trombeta, da onde virão as provações que as 7 trombetas vão anunciar? Nesse espaço, há um espaço de tempo de 30 minutos. A trombeta entre o selo, a abertura do último selo, há silêncio, irmãos. É interessante isso, quando você começa a entender as coisas. Aí o que acontece? A trombeta começa a tocar, a primeira. Sabe de onde que vem todas as provações? Ela vem da eternidade, ela sai, ao toque da trombeta, a hora que ela é tocada, ela sai em direção à terra. Por quê? O homem está tirando Deus da terra. É isso que nós, os crentes, temos que focar. Cadê o amor ao próximo? Não temos. Aquilo que o meu semelhante necessita, nós não estamos dando. Não é só o Evangelho. É mais do que o Evangelho. É aquilo que está dentro dele. E bem possível haver frequentadores de igreja evangélica que nunca ouviram falar desses temas. Introdução. Tem como o irmão Ricardo ler a introdução, por favor? Amém. O ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. Por isso, o estudaremos procurando vislumbrar como o Senhor Jesus o considerou e como esse dom ministerial por Deus concedido é tratado no Novo Testamento, bem como sua destacada operação nas suas igrejas de Coríntio e Éfeso. Temos de Jesus a ordem para pregar o Evangelho, e em sua multiforme sabedoria Deus dispõe para a igreja o poder necessário para proclamar o Evangelho com ousadia. Veja bem o texto aí. Temos de Jesus a ordem para pregar o Evangelho. Irmão Adilson, abre a Bíblia para mim, por favor, em Gálatas, capítulo 2, verso 20. Vamos ver o que Paulo ensina aos Gálatas. Alguns de nós, até no nosso meio, achamos que as coisas começarão no futuro, ou achamos que a nossa vida começa depois que morremos. E não é. Por favor, Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém. Se nós prestarmos atenção, o que Paulo está falando? Vivo, tempo presente. Não é? Ele não está falando viverei, vou viver, eu vivo. É interessante isso, o que Paulo fala. Paulo, ele ensina algo muito profundo nas suas palavras. Só que existe algo muito interessante. Uma vez eu já falei aqui, nós estamos querendo ensinar, mas não queremos aprender. Nós queremos que as pessoas nos escutem, mas não queremos escutar. Então, isso traz para nós, evangélicos, cristãos, em Cristo, sabe o que? Uma deficiência muito grande. Nós
éramos para estar fazendo o mesmo papel que os muçulmanos estão fazendo. Nós necessitávamos dar uma volta de 360 graus para ver aonde nós estamos falhando. Tá certo? Estamos falando sobre evangelismo aqui. Mas evangelista, ele exige que a nossa visão seja de 360 graus, irmão. Não pode ser de qualquer jeito. É o que o ministério manda fazer, pede para fazer. Nós estamos deficientes. Há algo muito interessante que Paulo ele ensina em 1 Timóteo, capítulo 1, de 1 a 7. Eu quero que os irmãos leiam, por favor. Alguém pode ler? Vamos ter uma visão assim do que Paulo ele está falando. Ele está falando para Timóteo. Quem é esse Timóteo? Quais eram os problemas da vida de Timóteo? Pode ler. Paulo, apóstolo de Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Não entende nem aquilo que ele mesmo ensina. A gente está ensinando algo tão difícil hoje dentro da casa de Deus. É a mesma coisa falar assim: pastor, você precisa estudar sobre filosofia? É uma necessidade? Sim. Mas quantos pastores dentro de nós aqui, japoneses, aqui do Japão, estudaram filosofia? Irmãos, muito pouco. Mas é uma necessidade. Agora veja bem, nesse texto aí, Paulo, ele admira Timóteo. Ele tem uma admiração por Timóteo. E qual é a admiração? Paulo, em vez dele seguir o pai, olha só, nós como homens, todos nós temos uma admiração muito grande pelo nosso pai. Só que em vez dele seguir os passos do pai, ele segue os passos da mãe e da avó. Por quê? Ela se converte ao cristianismo, todas as duas. E o pai se conserva, é um pai grego, se conserva o quê? Nas doutrinas dos deuses da época. E aí, ele olha e fala assim: eu tenho esse caminho para seguir e tenho esse caminho para seguir. O da minha avó, ele é meio doloroso, da minha mãe é doloroso, mas o do meu pai é ilusão. Não me promete nada além da minha vida, e nem para o meu dia de hoje. Vou seguir a minha avó. Agora, Jesus envia 70, vamos na lição agora. São poucos os que anunciam. Hoje realmente, irmãos, muitos obreiros se desviando. Quando Jesus enviou os 70 para anunciarem as boas novas do reino de Deus na região da Galileia, ele asseverou: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. São poucos, o quê? Por quê? Primeiramente, os discípulos não podem proclamar a si mesmos, ou uma mensagem própria. Em segundo lugar, porque os discípulos do Senhor são enviados a falar uma única e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus, jamais de si mesmo. Lamentavelmente, ao longo dos séculos, muitos foram aqueles que na seara do Senhor falaram em seu próprio nome e pregaram a sua própria mensagem. Os discípulos segundo o coração do Nazareno ainda são poucos, mas o Senhor continua
a convocar obreiros para a sua seara. Nós vemos aí que, irmãos, muitos obreiros estão se desviando. Por quê? Aquilo que nós vimos ali atrás, a paixão pela obra, o amor pelo próximo, isso acabou. Se o pastor, né, pastor? Nós olhamos para 10, 20 anos atrás, se o irmão tinha uma necessidade, qualquer coisa, que diferença isso faz? Aí nós olhamos assim, se o pastor fala assim, fulano, tem como ir em Fujinomiya hoje? Tem como você ir em tal lugar? O irmão, ele vai olhar que é o pastor que está enviando. Ele já não tem aquela visão de que é Deus, que é Cristo. Quando Paulo ele envia Timóteo ali em Efésios, quando Timóteo ouvia Paulo, ele tinha na ideia dele, na cabeça dele, que Deus o estava enviando. Quando Filipe foi enviado a Samaria, ele não foi enviado por um sacerdote, um bispo, um concílio, vamos enviar o fulano, o Filipe para lá, não, ou a igreja. Ele foi enviado pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. Glória a Deus. Você veio aqui hoje, você que está em casa, está ouvindo, é pelo Espírito Santo de Deus. Você foi chamado a evangelista, não foi pelo pastor da sua igreja, não foi pelo pastor presidente, foi pelo Espírito Santo de Deus. Nós não podemos esquecer isso. Enviados para o meio de lobos, olha só, proclamar o evangelho no mundo contrário à mensagem do reino de Deus, certamente levaria os arautos de Cristo a serem perseguidos. Os 70 de Jesus, que Jesus enviou, seriam rejeitados, perseguidos e até ameaçados de morte. A história da igreja nos mostra que pessoas pagaram com a vida por professar a fé em Cristo. Nas últimas décadas, mais cristãos foram mortos no mundo que em qualquer outra época da história da igreja. Os verdadeiros evangelistas enfrentaram ainda muitas perseguições, sobretudo em países dominados por religiões anticristãs e fundamentalistas. Eles são comparados a cordeiros que se dirigem para o meio de lobos. O que nós lemos lá na passagem? Que Jesus Cristo, quando ele foi à cruz, ele estava calado. É como no dia, é interessante quando você tem uma visão geral. Na mesma hora em que o sacerdote fazia o sacrifício lá no templo, Jesus estava sendo crucificado. Na mesma hora em que eles limpavam a lã do cordeiro e o sacerdote começava a puxar, no corredor o sacerdote batia para um lado e batia para o outro, para ver se o cordeiro gritava. No caminho do Gólgota, os soldados judiavam de Jesus. Se você for colocar dentro de um parênteses, Jesus já era para ter morto ali na hora em que ele foi açoitado, irmãos. E Jesus não morreu, porque a visão era o Gólgota, era a cruz. E hoje nós estamos querendo um evangelho muito fácil. Os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Os 70 discípulos receberam poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus com graça. Quando voltaram da missão, os evangelistas, olha só, discípulos eles voltaram. Veja bem, Jesus, quando os enviou para que eles fossem confirmados como obreiro de Deus. Aqui, o pastor que colocou aqui, eles foram, se você olhar atrás, discípulos. E se nós apurarmos a visão, voltaram, eles estavam convencidos de que foram chamados por Deus. Quando voltaram da missão, os evangelistas, maravilhados e surpreendidos, diziam: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Agora me diz uma coisa: quantos são os obreiros da casa do Senhor hoje que têm essa convicção que esses irmãos trouxeram na hora em que eles voltaram? Senhor, pelo teu nome até os demônios
Se nós tivermos alguma coisa escondida, você acha que esses demônios não vão saber? Você acha que esses demônios não vão saber? Olha lá o exemplo. Paulo eu conheço, Cristo eu conheço, mas você eu não conheço não. Coro neles. Aonde estava a vida de santificação? Aonde estava a confirmação do ministério? É essa a diferença dos obreiros de hoje, a convicção. Qualquer problema que você tem em casa, essa convicção vai lá para baixo. Irmão, a convicção é pessoal, não é da sua esposa. A convicção é sua, de que Deus está te perdoando. Não é a convicção que o seu pastor precisa saber do seu pecado e ele te perdoar. A convicção é sua de que você está salvo. A convicção de que você tem um chamado para pastor é sua. Só que Deus, claro, vai ter que trabalhar na sua esposa, vai ter que trabalhar na sua vida, e para isso são as dificuldades do dia a dia da sua vida. Para que daí você tenha na sua consciência que você realmente tem um chamado para ser um pastor, para ser evangelista. Mas, naquele momento, Jesus falou-lhes de uma realidade que eles não compreendiam. Aquele poder era para confirmar a palavra do reino, não a palavra do homem. Os irmãos estão vendo que nós não devemos falar de si mesmo, da nossa própria sabedoria. Não é jogar sabedoria dentro da igreja, é aquilo que a palavra está falando. Não é proclamar um reino falso, mas um reino verdadeiro, que é Cristo, o fundador desse reino, o rei desse reino. Não a palavra de homem. O verdadeiro significado de desfrutar da alegria no Espírito não é primeiramente ver milagres. Hoje o povo quer ver milagre, e não é assim. Mas saber que através da exposição do Evangelho, de poder, temos os nossos nomes escritos aonde, irmãos? No livro da vida, e o julgamento começa por aí. Se você for em Apocalipse, a Bíblia diz assim, que os julgamentos começarão pela abertura dos livros. A Bíblia vai estar lá, irmãos. Interessante, a Bíblia vai ser usada como julgamento para os crentes. E muitos estão brincando. Não, vamos esperar mais um pouquinho. Está aparecendo os discípulos. O evangelista pregou uma mensagem que ela não sai da minha cabeça. Por 3 vezes Jesus voltou falando assim, ó, fica aqui. Ore, vigie, que eu vou mais adiante orar. A hora que voltou, estava todo mundo roncando. É assim que está dentro da igreja. É assim. Os sinais estão se cumprindo. A pandemia é um deles. Agora tem 3 exemplos de evangelista notáveis. Um é do nosso tempo. Eu ouvi algumas mensagens desse irmão aqui. John Wesley. Wesley foi o fundador da igreja metodista. Ele tinha 37 anos quando começou a viajar e a pregar na Inglaterra. Além de esmerar-se na fé através do estudo das Escrituras, ele juntamente com seu irmão Charles Wesley dirigia as prisões para levar a mensagem da salvação aos presos, bem como aos trabalhadores e outras pessoas da cidade. Irmão, olha aqui, dirigia-se para pregar. Ele não ia buscar ninguém para a igreja. Ele dirigia ao outro, Charles Finney, um famoso pregador avivista do século XIX, que viveu para pregar o Evangelho de Cristo. Foi um homem de muita oração e paixão pelas almas. Ele praticou do segundo movimento, participou do segundo grande movimento de grandes despertamento espiritual em seu país, os Estados Unidos,
Milhares de pessoas foram a Cristo por intermédio desse intenso ministério. Nós, hoje, se você for perguntar, um pastor brasileiro pregaria numa igreja americana? Com os nossos pensamentos, não, irmãos. Por quê? Nosso pensamento, ele é variável. Hoje nós pensamos de uma maneira, amanhã nós pensamos de outra. Nós ouvimos estudos e em vez de nós aprendemos com aquele estudo, nós começamos a olhar os defeitos daquele estudo. Nós olhamos muito defeito. O americano, ele não é assim. Ele aprende até com os erros. Agora, olha esse, David Wilkerson. O pastor David iniciou o seu ministério no ano de 1958 em Nova York. Ali ele pregou para pessoas drogadas, marginalizadas, representadas pelas gangues locais, a obra A Cruz e o Punhal. Eu creio que os irmãos assistiram o filme A Cruz e o Punhal. É um filme muito antigo, mas foi baseado na vida dele. Mundialmente conhecida, narra esse período da vida de Wilkerson. Ainda há outras obras desse grande evangelista, faminto por mais de Jesus, e toca a trombeta em Sião. Irmãos, alguns estão querendo que a trombeta toque para daí ele começar a viver. Nós temos que tomar esse cuidado. Não seja assim, não espere a trombeta tocar. Não espere. Síntese do tópico 1. Jesus enviou os 70 para pregar a mensagem do reino de Deus e deu-lhes poder para confirmar a palavra. Para confirmar a palavra. Nós temos que fazer parte dessa grande comissão. A grande comissão, o alcance da grande comissão. Hoje mesmo, a gente estava vindo do carro, um carro, e eu fui ali por perto ali do mar ali e tal, e eu sempre escuto esse pastor uma vez por mês, muito raro assim eu não escutar, mas eu escutei esse pastor, ele falou assim: nós estamos realmente vendo a que nível a igreja está. Ele falou assim: exatamente a pandemia chegou para os nossos dias para ver como que os crentes estão se comportando. Vamos dizer que o nosso irmão Ricardo, ele tem uma perda, como minha esposa tem uma perda. Na realidade, nós só estamos preocupados com o Ricardo porque nós o conhecemos. E nós só estamos preocupados com a pandemia porque nós podemos fazer parte desse número de pessoas que está indo. Senão, nós nem preocupados com ela estaríamos. Nós nem preocupados com a pandemia estaríamos. Isso nos mostra o quanto nós estamos preocupados com o nosso próximo. Nós não estamos preocupados coisíssima nenhuma, a não ser com nós mesmos. Enquanto está ao derredor, muito bem, mas a hora que chega mais próximo, aí nós já, nós estamos preocupados que isso não seja conosco. Mas quantos de nós, por exemplo, nós tivemos aí o caso do nosso amigo e cunhado do nosso irmão Jurandir, né, que a gente conheceu, né? E esse pastor, ele traz um exemplo. Na realidade, nós postamos: fulano morreu, ciclano morreu, mas na realidade nós não estamos preocupados. Apenas estamos preocupados em colocar ali, mas o nosso sentimento não está ali, na nossa mensagem de solidariedade.
é apenas uma frase. E ele diz isso. E os crentes dentro da igreja, na realidade, não é só aqui não, irmãos, em todo mundo. Não é só aqui não. Todos estão chegando na mesma consciência de que isso foi provocado. É um programa, até eu tenho ele escrito lá num caderno de estudo. É um programa que se iniciou. Todos os programas, todos os passos, a medicina, a economia, tudo isso é um programa que já foi planejado, está sendo colocado em evidência e em prática. A próxima será pior. A próxima será pior. Calma, os irmãos estão achando que nós estamos livres? Não, é um processo. É melhor você estar dentro do plano de Deus, salvo, do que você estar no sistema. Então, nós temos que nos cuidar. Grande comissão. Amém? Amém. O alcance da grande comissão. A ordem dada por Jesus aos seus discípulos após a sua ressurreição foi, olha só, a ordem, irmãos, e de ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Esta ordem é chamada comumente de a grande comissão. É o apelo de Jesus para os discípulos anunciarem o evangelho até as últimas consequências. As últimas consequências. Foi nesse espírito que o apóstolo Paulo encarou a tarefa da evangelização. 1 Coríntios capítulo 9, verso 16. O mundo está dividido em dois grupos. Quais são os dois grupos, irmãos? Quais são os dois grupos que Jesus dividiu? Quem crer e foi batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Exatamente. Está na lição. E aí, qual que você prefere? Ser batizado, crer e continuar crendo, esperando e ter a esperança de ser salvo e ir para aonde deve-se ir, ou ser condenado? Não existe outra porta. Aqui o Evangelho de Marcos destaca que há dois grupos de pessoas diante da mensagem de Jesus: o que creem e os que não creem. Aí eu dei o exemplo na aula passada. As pessoas estão muito preocupadas em ser bem aceita, vir para a igreja e ser aceito, achando que a igreja é perfeita. Está escrito na escritura, amar o meu próximo. Mas fulano, ciclano e beltrano, assim assado, ele não está cumprindo. Se preocupa em cumprir você. Você tem que se preocupar com o que você está fazendo. Aí, acerca da salvação, os evangelhos não se preocupam com a nacionalidade, raça, sexo ou condição socioeconômica do homem. Não há judeu, não há gentil. Toda a humanidade é carente da graça de Deus. Irmãos, esse programa, esses planos, essa nova era, sabe por quê? É porque o homem, ele está cansado de ouvir de Deus. A nossa natureza humana está cansada de ouvir de Deus. Olha um exemplo. Nós temos um exemplo muito forte dentro da Bíblia, Elias. Olha a vida de Elias. Aonde que ele foi buscar alimento? Com a viúva de Serepta. Chega lá, quem é essa viúva? Onde que ela morava? Ela morava numa região aonde o rei, o pai do rei, que era casado com Jezabel, era rei. Ela foi aonde? Elias foi na raiz do problema. Chega lá, qual é o significado daquela viúva? O significado dessa viúva é que toda a humanidade está na mesma situação daquela viúva, carente, na beirada da morte. Aí Elias chega para ela e fala assim, ele como profeta, fazes primeiro para mim um pão.
e depois coma você e seu filho. Se a mulher não fizesse, o que seria? O que aconteceria? Ela estaria o quê? Desobedecendo a quem? Ao profeta. O que o mundo está fazendo? Em desobediência a quem? A palavra de Deus, que é a maior profecia que Deus deixou para a humanidade. Elias foi lá, no coração da situação. E nós hoje, nós não queremos ter esse sacrifício de ir aonde ao caos, de ir aonde está a pior situação. Agora olha a situação em que as igrejas se encontram hoje. A grande comissão hoje, a tarefa da evangelização do mundo está inacabada. Alguns estão vendo aí. Você vai para o Brasil, chega lá na convenção, vamos dizer, né, aquele baita daquele templo. Você vai em Campo Grande, ou já chegou a ser o maior templo do Brasil e do mundo. Você vai em outros estados, você só vê mega templo, mas olha a situação que está. A tarefa da evangelização do mundo está inacabada. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos das várias confissões de fé. Há regiões em que o número de cristãos está diminuindo, como Europa, recentemente a Alemanha. Cerca de 300 igrejas fecharam as portas em Portugal, quase 300 lá em Portugal, hein? Na Alemanha, 340. A Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos. Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas. Em que situação nós estamos, né? Eu conheço um pastor aqui que hoje ele está na França pregando o evangelho, irmão. Sabe por quê? Porque ele foi chamado pela igreja, porque lá está faltando pastor. E outra, as pessoas lá são muito sociais. E aí você pergunta, a igreja, que social nós temos na igreja? Tem irmão que chega aqui, ou em qualquer outra igreja, ele quer ser abraçado, ele quer ser bem acariciado, só que isso só dentro da igreja não. Nós aqui, o Japão, ele nos torna um meio duro, vamos dizer assim. O nosso sentimento vai sendo transformado quase que igual ao deles. Conversa com um brasileiro que vem do Brasil recentemente, dentro de 3 meses. É bem diferente do camarada que está aqui há anos. Nós vemos que não tem intimidade, afinidade, vê você quando você chega no Brasil, você vê aquela liberdade das pessoas se expressarem, fala até aquilo que você não quer ouvir, mas é porque é uma liberdade para se falar e tal. E quando você vê aquilo lá, nossa, esse povo está doido em ser assim, falar as coisas, mas não é a liberdade que você tem. Aí você chega aqui, esse povo assim, você vai trabalhando, você vai entrando no mesmo ritmo que eles. Temos que tomar cuidado. Restaurantes, bibliotecas e casas de show. Se a igreja não experimentar um real e poderoso avivamento espiritual, em poucas décadas a Europa se tornará num centro multirreligioso, ou o cristianismo não mais a influenciará. Precisamos evangelizar o continente europeu. Irmãos, eu fico vendo, tem um canal de televisão, só que ele é americano. Alguns irmãos não gostam de ouvir, mas muitos ouviram Jim Swaggart. Os irmãos conheceram Jim Swaggart? Não? Então, ele vamos dizer, da minha época. Ele tinha programa dele no Brasil. Se você olhar, há uns 2 anos atrás, tinha um senhor que entrava na igreja dele assim, e a câmera focava naquele senhor. Ele já tinha 86 anos. E aí
fizeram uma reportagem com ele e perguntaram assim: por que o senhor continua vindo na igreja mesmo de cadeira de roda com tanta dificuldade? Ele falou assim: é que para ouvir a palavra de Deus eu tenho que estar aqui. Na minha casa pela televisão é algo glorificante, é saciante a minha fé, mas se eu não estiver aqui parece que está faltando alguma coisa. Com 86 anos, e a esposa dele é quem empurrava a cadeira dele. Então, quero dizer, irmãos, que situação nós estamos? O conceito de evangelista, o termo evangelista deriva do verbo grego evangelizo, isto é, transmitir boas novas do evangelho. Como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. Foi concedido pelo Pai, olha, irmãos, foi concedido a nós isso. Os anjos, na realidade, se nós olharmos o mundo espiritual, se nós tivéssemos essa oportunidade, a Bíblia diz, entre as suas falas, que os anjos anseiam por pregar o evangelho. Só que Jesus não morreu pelos anjos, morreu pela humanidade. Só que vai ter a vez em que os anjos proclamarão isso, é na grande tribulação. Ali será dada a eles a oportunidade de falar dos novos céus, da nova terra. E nós estamos aqui como seres humanos, Jesus morreu por nós e nós estamos deixando isso de lado. Como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. Foi concedido pelo Pai através de uma capacitação ministerial, objetivando propagandar o evangelho de Cristo para toda a humanidade. O evangelho tem paixão pela salvação dos perdidos. O evangelista tem que ter isso. Esmera-se para buscar da parte de Deus mensagens inspiradas para tocar os corações e quebrantar a alma dos pecadores. Tocar o coração. Hoje nós vemos mensagens que muito pouco tocam o coração de uma pessoa. Quebrantamento, para quebrantar o coração daquelas almas. Não tem. Muito difícil uma pregação que toque no profundo da alma de uma pessoa, ou seja, do pecador. Aqueles que estão dentro da igreja estão até saciados, não cabe mais. Mas aqueles que estão do lado de fora precisam disso. O papel de evangelista, o evangelista é por excelência o pregador das boas novas de salvação. Através de sua mensagem, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Muitas vezes o evangelista torna-se um plantador de igrejas, como tem ocorrido em diversos lugares do Brasil e pelo mundo afora. Um evangelista cheio de graça de Deus poderá tocar corações com mensagem do evangelho do modo tão convincente que leva o povo a crer e a acatar as boas novas da salvação e ao Salvador Jesus. Agora nós temos que tomar muito cuidado, sabe com o quê? Quando nós pregamos, não atrair as pessoas para nós. Fulano prega bem, a mensagem daquele irmão. Mesmo que o irmão pregue bem, irmãos, é Cristo, é o Espírito Santo de Deus, é a Ele que nós temos que ver. Hoje nós não podemos focar apenas a pessoa que está pregando. A finalidade do ministério do evangelista, qual é a finalidade? Da mesma forma que o ministério do apóstolo e do profeta e do evangelista tem por finalidade preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão, bem como a edificação do corpo de Cristo. Por isso, espera-se desse obreiro que o fundamento do seu ministério seja Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não pode haver outro fundamento senão Cristo. Sabe o que está acontecendo conosco? Nós não estamos ensinando as pessoas a se espelharem em Cristo. Existe uma pergunta
muito enfática que nós deveríamos fazer para nós mesmos, em várias situações. Se Jesus estivesse aqui agora, o que ele faria? O que ele faria, irmãos? Existem situações que eu vivo lá dentro do trabalho e esses dias começou a passar muita coisa com o problema lá de ter que mudar e agora a mulher não quer que muda e uma situação, eu falei, mas Senhor, por quê? E os pensamentos vêm e eu falava, Senhor, o que o Senhor faria nesse lugar? E isso me corroía porque eu trabalho 4 horas sozinho, não tem ninguém para conversar. E eu sempre falando, Senhor, o que faria o Senhor nessa hora? E nós não sabemos o que fazer. Só que uma coisa que a igreja está esquecendo, Jesus, nós não estamos olhando mais para Ele. Na frente de Jesus está uma névoa. Se alguém morrer hoje, daqui 1, 2 semanas, se fala pouco dele. Mas se você olhar para Jesus Cristo, se Ele não tivesse ressuscitado, Ele é um morto que ainda continuará sendo falado. Mas graças a Deus, Ele ressuscitou. E nós hoje, nós temos a oportunidade de aprender isso e não deixar nossa visão, nem como ministério de apóstolo, nem como ministério de profeta, nem como ministério de evangelista, que essa névoa venha fazer com que a visão dos irmãos não venha a ser Cristo. Continuando, o evangelista deve também em tudo ser sensível à voz do Espírito Santo. Essa sensibilidade, irmão, tem acabado no meio do povo cristão. Tem acabado. Você sabe por quê? Quando a maioria dos pregadores hoje, quando ele lê a palavra de Deus, muitas vezes ele não precisa de comentário nenhum para buscar conhecimento. Só o fato dele ler a palavra, ele entrar na palavra, ele passa a ter o mesmo sentimento daquela pessoa que escreve aquele texto, o mesmo sentimento daquela época em que aquele profeta ou aquele apóstolo de Jesus, pelo menos isso acontece comigo, em estar vivendo dentro daquele texto. E muitas vezes nós, como cristãos, nós não lemos a palavra de Deus, porque muitas vezes nós lemos a palavra de Deus, somos confrontados com a palavra de Deus para mudar a nossa situação, a nossa vida, e nós não queremos, a parte humana ela não quer mudar. E aí o evangelista em si, ele passa por esse mesmo processo, e aí é se sentir convencido e ter a convicção do chamado, ou ele vai largar de vez, como muitos têm largado. Vamos lá, eu já li aqui, sensibilidade à voz do Espírito. A exemplo de Filipe, o obreiro deve ser obediente ao Senhor. O que é isso, obediente? Irmãos, falando em obediente, eu tenho visto tanta coisa que é difícil para mim até falar. Sabe por quê? Porque eu vou contra vários pensamentos de várias pessoas. Obediente é uma coisa que eu sempre tive comigo. Agora, eu não posso deixar, claro, as pessoas me usarem, tomar para si a minha vida, tomar para si o meu tempo, abusar de mim. Eu não posso isso. Mas ser obediente ao meu pastor, à minha denominação, à minha igreja, aos meus compromissos com a igreja, ao meu compromisso com a minha família, com os meus filhos, se você tem neto, com os seus netos. Nós temos uma prolongação de coisas que muitas vezes você está ensinando, olha, não entra por essa porta, que essa porta vai ser nebulosa. E tem pessoas que, nada, vamos embora. Então, hoje, nós temos que ter
ter essa sensibilidade de fazer os irmãos olharem para a palavra de Deus como ela é, não literal. Tem texto que é literal, mas tem texto que não. Isso daí o pregador tem que ver, interpretar, tem as suas diferenças. Hoje não, tem gente que quer colocar o texto bíblico dentro da goela do outro irmão e socar para baixo. Isso também não. Seja para pregar a multidões, seja para falar a uma única pessoa, também você tem que ser conveniente, irmãos, que nem todo mundo quer ouvir. Mas você não quer ouvir? Solta o cabo da nau, toma um louvor. O camarada está ali trabalhando do teu lado, ouve a voz do Espírito Santo, você não precisa falar com ele. Oh, mas você está cantando aí. Não, ninguém vai te proibir de cantar. Outro aspecto importante desse ministério é a habilidade que o evangelista deve ter na transmissão das boas novas. Fala para o camarada lá, igual está no texto aqui anterior: ó, meu amigo, se você não crê e não for batizado, você está condenado, vai para o inferno. Fala isso para ele, para ver se ele vai ouvir você de novo. Isso também não, temos que ter sabedoria. O arauto de Deus precisa ser capaz de responder a seguinte pergunta dirigida ao pecador: entendes o que lês? Foi o que Filipe falou lá para o eunuco. E o texto está dizendo, tem pessoas que não entendem nada do que está falando e quer que as pessoas escutem ele. Tem coisas que nós precisamos aprender e não estamos aprendendo. Síntese do tópico 3: o papel do evangelista é exercer o ministério dado pelo Altíssimo como arauto de Deus. Conclusão: o dom ministerial de evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas conforme o propósito do Espírito Santo para o fortalecimento e a edificação das igrejas locais. Isto, porém, não significa desobrigar os crentes individualmente do labor da evangelização. Todo seguidor de Cristo, isto é, todo aquele que se acha discípulo de Jesus, tem em sua caminhada cristã o firme compromisso de propagar a mensagem do Evangelho, e deste compromisso não pode se apartar um único milímetro que Deus levante mais evangelista para a sua grande seara. Então nós terminamos aqui, irmãos, e nós temos muitos exemplos. A única coisa que nós precisamos é dar ouvido e ser sensível à voz do Espírito, porque senão nós estamos em maus lençóis. Desistir existe muitos. Igual uma pesquisa que foi feita aí anos atrás, de cada 10 pessoas ganha dentro da Assembleia de Deus, 9 se desviam. Que cuidado estamos tendo? Então hoje nós estudamos o que é ser um evangelista. Qual é a sua convicção do seu chamado? Que nível está? Hoje nós estamos vendo muitos novos pregadores. Sim, serve? Os novos pregadores servem. Mas será que realmente eles estão abalizados? Coloca eles à prova para ver se eles realmente estão dispostos a ser provados. Tem muitos aí que estão almofadinhas dentro da igreja. E esse tipo de cristão, que tipo de prova, irmão? Quer que eu vou para a África? Deus falou contigo? Confirmou com o seu pastor? Não é esse tipo de prova. Mas temos que ser provados como cristãos em nossa vida.